Bom, gente, boa tarde a todo mundo que está assistindo aí as palestras da primeira semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está acontecendo no CIAG e no CIABA. Esse ciclo de palestras e apresentações ocorre aí no contexto da 17ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o objetivo principal é compartilhar um pouco com quem não está, né, principalmente com quem não está dentro da carreira científica, né, quem não participa de dentro desse processo de pesquisa, como ocorre a ciência, né, como ocorre a pesquisa, aproximar a pesquisa da população em geral. Tá? Então, o que eu queria compartilhar com vocês é um pouco da ideia envolvida na ciência básica. O que vem a ser pesquisa em ciência básica? Qual é a importância disso? Né? Qual é a relevância de pesquisar ciência básica? Porque o nome, às vezes, pode sugerir uma coisa equivocada. Né? Você pensar, a ciência básica é uma ciência simples? Será que a gente não tem que buscar uma coisa mais avançada? Né? E não é nada disso. Tá? Então, eu gostaria de dar algumas ideias para vocês sobre a ciência básica e, ao final dessa apresentação, né, o meu intuito é ter justamente conseguido passar um pouquinho, né, dessa importância inclusive, da importância para a soberania do país. Né? Quando você pensa, por exemplo, na tentativa de se alcançar uma independência tecnológica, né? Você precisa investir fundamentalmente em ciência básica. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Em primeiro lugar, a gente precisa, então, definir o que é a ciência básica, né? Todo mundo tem uma ideia, mais ou menos, do que vem a ser a ciência, e até aproveito para falar sobre uma questão que, às vezes, se confunde, né? O que vem a ser ciência e o que vem a ser tecnologia. Então, a tecnologia, que é o que a gente percebe, né, o que chega no dia a dia, televisões mais modernas, carros mais modernos, técnicas médicas mais modernas, né? Enfim, toda a aplicação do conhecimento científico se transforma numa tecnologia quando essa aplicação é voltada, né, para a sociedade, para o desenvolvimento de coisas práticas, de coisas utilizáveis no cotidiano. Mas a ciência não é só feita de aplicações, ela tem uma base. E daí vem esse nome, ciência básica. Né? Mas, infelizmente, existem muitas concepções equivocadas. Então, vejam, quando você tem uma pessoa pública, por exemplo, dizendo que o Brasil ainda faz pesquisa básica, isso por si só não é um problema, pelo contrário, que bom que o Brasil ainda faz pesquisa básica, né? O problema é que exista esse equívoco de pensar que a pesquisa básica é uma pesquisa atrasada. Né? Pesquisas no Brasil não estão conectadas com as novas tecnologias. Bom, isso tem realmente o seu fundo de verdade, né? O problema não é esse, né? Fazer esta crítica de que não há uma conexão com novas tecnologias é pertinente. O problema é dizer que o Brasil ainda faz pesquisa básica, como se isso fosse uma coisa ultrapassada, como se a pesquisa básica fosse um estágio a ser superado, né? Então, em 2001, no Trinity College, né, o reitor daquela universidade de 500 anos, né, supostamente teria dito que eles não perdem tempo com a pesquisa básica, que como eles têm internet lá, a pesquisa é aplicada, quer dizer, dando a entender que se você precisa de uma informação básica, você entra na internet e obtém, e na hora de pesquisar mesmo, de construir um novo conhecimento, né, o importante é fazer uma pesquisa aplicada. Bom, eu achei isso muito estranho e fui entrar lá no site da universidade, né, de Trinity College, em Dublin, e, bom, parece que sim, eles estão fazendo pesquisa básica, né? Ventos de estrelas e exoplanetas, campos magnéticos de estrela de baixa massa, enfim, entrei numa área que é pertinente à minha formação, né? Sou físico, então, posso avaliar se uma pesquisa tem um caráter mais básico, mais aplicado numa certa área. E estou colocando isso como um exemplo, mas, enfim, né, você pode entrar no site da universidade, você vai ver que se faz ativamente pesquisa básica. E não poderia ser diferente, porque a pesquisa básica ela não é uma etapa
a ser ultrapassada, né? A pesquisa básica, ela é algo que se desenvolve para você entender melhor o fundamento daquela coisa, entender melhor a natureza funcionando em cima de um certo fenômeno, né? Entender melhor o funcionamento básico do corpo humano para saber como futuramente uma certa droga desenvolvida pode agir, né, numa parte do seu organismo, entender como se organiza, como se estrutura a sociedade, né, dentre toda a complexidade de relações sociais, para entender por que determinado fenômeno social ocorre futuramente, né? Mas antes de fazer essas aplicações, você passa por um estágio que a gente chama da pesquisa básica, tá? Então, veja, esse texto, né, eu traduzi aí da referência, é um texto, é uma resposta que o diretor do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, né, hoje o NSF, né, com outro nome, mas naquela época ainda com esse nome anterior, em 45, ele deu essa resposta sobre a pesquisa, de um modo geral, né, ao presidente Roosevelt, quando ele se direcionou a esse escritório de pesquisa dos Estados Unidos, né, perguntando, olha, o que a gente pode fazer para alavancar o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, né? E aí tem uma vasta resposta, né, que o diretor deu, mas colocando aí o essencial, ele disse que a pesquisa básica é isso, ela é realizada sem pensar em fins práticos, que ela busca apenas aumentar a sua compreensão sobre a natureza, né? Enquanto a pesquisa aplicada, ela dá um complemento para uma resposta que você teve. Então, a pesquisa básica, ela é o ponto de partida, ela é a base, é nesse sentido que se usa a palavra básica, né? E que uma nação que depende de outras para o seu conhecimento científico básico, ela será lenta no progresso industrial. Veja, isso é uma ideia que já se tinha em 1945, né, quase 80 anos atrás. E isso não mudou de lá para cá, como a gente vai ver. Estudos só reforçam a importância da pesquisa em ciência básica. Então é muito preocupante que essa ideia esteja difundida. E veja, não adianta a gente pensar que a ciência ela é feita fora de um contexto social, um contexto histórico, principalmente quando a gente está vivendo numa época em que você tem que convencer as pessoas de novo de que a Terra não é plana, você tem que convencer as pessoas de que o homem já foi à Lua, né? E é uma coisa assim muito triste de você pensar que todo mundo tem acesso a um aparelho como um celular, como um smartphone, que tem uma quantidade de tecnologia e de ciência ali absurda, né? Muita tecnologia envolvida, e por outro lado, ainda estamos presos a concepções de séculos atrás, né? Ah, a Terra é plana ou a Terra é redonda? Enfim, é preciso que essa difusão do conhecimento, né, seja ampla, que chegue a todas as pessoas. Então as pessoas precisam entender como a ciência funciona, e em particular como a base da ciência funciona, certo? Então vejam só, a ciência básica ela é como uma linguagem que você tem para a ciência. Desenvolver ciência básica é como aprimorar uma linguagem científica, certo? Como é que você vai pegar, por exemplo, um texto literário e vai entender tudo que está sendo passado ali por aquele texto, toda a subjetividade envolvida ali naquele texto, se você não dominar as regras básicas daquela linguagem, né? Como é que eu vou pegar um texto em russo e vou tirar algum proveito dele se eu não conheço nem o alfabeto que é utilizado? Então, desenvolver ciência básica é isso, é você entender a natureza cada vez com mais e mais detalhes e ter uma linguagem científica, ter uma série de recursos para dizer, ah, entendi que a natureza funciona desse jeito, sem pensar em aplicação, certo? Um primeiro momento você estuda apenas como funciona aquele fenômeno, sem pensar se desse seu estudo vai sair algo aplicado ou não. Então, nesse sentido, eu acho que uma correlação com a linguagem, né, faz
é bastante apropriada. É você dominar cada vez mais aspectos dessa linguagem e poder falar melhor sobre isso, poder falar melhor sobre a ciência e desenvolver novas coisas, né? E além disso, isso é algo que eu acho incrível, assim, o conhecimento de ponta da ciência, da pesquisa científica, né? Ela se torna uma base da ciência futuramente. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa, né, falando, por exemplo, da física, que é a minha área, nas pesquisas que foram feitas lá no início do século XX sobre fenômenos microscópicos, a mecânica quântica e tudo mais, aquilo que rendeu prêmio Nobel, né, 100 anos atrás, como sendo uma das descobertas mais inovadoras da humanidade, hoje se estuda em qualquer curso de graduação em física, né? Então, o que era um conhecimento altamente altamente especializado, né, e que muito pouca gente, na ciência mesmo, isso eu digo dentro da ciência, né, apenas o pessoal de mais alto nível estava em contato com aquilo. Depois que é descoberto e popularizado dentro da ciência, se torna um conhecimento básico. Então é mais uma linguagem que você adquire para conseguir descobrir mais coisas sobre o mundo. Tá? É essencialmente um alicerce para você fazer futuramente aplicações. Tá, gente? Então, é claro, eu certamente estou puxando um pouco aí a brasa para minha sardinha, né? Mas eu não estou mentindo. É exatamente dessa forma que acontece, né? Digo isso porque passei, né, toda a minha formação acadêmica na física, fazendo justamente pesquisa em ciência básica. E a gente sabe que é desse jeito que as coisas funcionam, né? Não adianta você só pegar o conhecimento que já existe hoje e pesquisar aplicações tecnológicas, porque você vai ficar limitado se você não expandir a sua base, né? Então, a ciência básica ela é exatamente o alicerce para a ciência aplicada, que ocorre numa etapa posterior. Então, você precisa ter as duas coisas, certo? Essa fala de que ainda estamos fazendo ciência básica é completamente equivocada. Precisamos ter a ciência básica e a ciência aplicada, né? E exemplos históricos disso não faltam, né? Eu poderia fazer uma lista aqui, literalmente com centenas de desdobramentos de pesquisa básica que foi feita em alguma época, né? Mas apenas assim para listar alguns que são incontestáveis, a gente pode falar, por exemplo, da descoberta do elétron. Em 1897, Thomson conseguiu, por meio dos experimentos dele com os chamados raios catódicos, né, descobrir que aquele tal raio que saía no arranjo experimental que ele fazia, né, aqueles raios eram constituídos de partículas. Então veja, gente, eu estou falando de 1897, né, quando o conhecimento científico da época, né, 123 anos atrás, era muito menor do que o que nós temos hoje. O conhecimento da natureza era muito menor do que o que nós temos hoje, né? Então, o que era a tecnologia da época? Você tinha máquinas a vapor, né? Você tinha transmissão de energia elétrica de uma forma ainda bastante embrionária, não chega nem perto da capacidade de distribuição de energia elétrica que nós temos hoje. Você tinha há pouco tempo descoberto ondas de rádio. Então você imagina, né, se você tem que estabelecer assim um critério, né? Bom, eu vou financiar esta pesquisa, eu sou do governo, eu sou de uma agência que financia pesquisas científicas. Eu vou pesquisar essa pesquisa aqui sobre um raio que está saindo de um experimento e o cara quer estudar aquilo microscopicamente, qual é o interesse que eu tenho nisso, né? Então imagine se essa mentalidade tivesse sido aplicada lá em 1897. E quando eu falo da descoberta do elétron, né, já se conhecia a eletricidade na época, mas ainda não se tinha certeza de qual era a natureza do que criava aquela eletricidade, tá? Então, você descobrir que era uma partícula, era uma coisa ali que existia concretamente, que tinha carga e etc., e delimitar melhor sobre o que você estava falando, né? Agora eu sei que essa tal eletricidade, que descobriram aqui uns anos atrás, né, ela é transportada por essas partículas. E, bom, não é exagero nenhum dizer que
toda a tecnologia que nós temos do século XX para cá depende dessa descoberta. Né? Eu não estou falando de tecnologia avançada, não. Estou falando assim, se você pensa em qualquer mínimo componente eletrônico, né, que vai, tudo bem, desde um computador de última geração, mas até um radinho de pilha, né, foi um fruto, foi um desdobramento de você descobrir propriedades da matéria, enfim, de como as coisas são feitas, né? Propriedades do universo, que não precisam, num primeiro momento, ter uma aplicação prática, certo? Um outro exemplo, a descoberta do DNA, em 1870, né? Feita por Micher. Aí eu estou falando da descoberta do DNA mesmo, não da caracterização dele, que foi um assunto que ficou mais em evidência ultimamente, né? Da descoberta do formato de dupla hélice do DNA e tudo mais. Foi feita por uma pesquisadora mulher, que teve, né, o seu mérito ali um pouco apagado, e esse veio sendo um assunto um pouco em destaque, né, na discussão de atribuição de crédito por uma pesquisa científica, mas muito antes disso, a própria descoberta do DNA em 1870 foi feita de uma forma totalmente básica nesse sentido, não visando, a princípio, uma aplicação. Foi um estudo sobre células, se eu não me engano, células inflamatórias, né? E que, por acaso, o pesquisador percebeu que dentro da célula havia uma certa região com uma quantidade de uma substância química muito maior do que no resto da célula. E dali, né, se descobriu uma estrutura que veio a ser o DNA e possibilitou todo o conhecimento que a gente tem sobre genética desde então, né? Consolidou o que se supunha na época e propiciou o desenvolvimento de toda uma nova tecnologia em cima disso. Então imaginem, mais um resultado de uma pesquisa básica. Né? Como é que nós estaríamos hoje se não soubéssemos que existe o DNA, por exemplo? Enfim, toda a tecnologia que vocês imaginarem tem lá uma origem numa pesquisa básica. Não é exagero dizer isso. Tá? E em 76, né, essa pesquisa publicada aí na revista Science mostrou que dentre as pesquisas realizadas à época, nos últimos 30 anos, sobre cirurgias vasculares e cirurgias cardiovasculares, né, 41% dos principais trabalhos daquela área eram de pesquisa básica. Né? Então, dentre os 500 trabalhos mais importantes dos últimos 30 anos, 40%, né, mais de 200 trabalhos aí, eram de pesquisa básica, ou seja, eram projetos de pesquisa que não estavam pensando, a princípio, em serem aplicados na cirurgia cardiovascular. Mas depois, com o estudo de outros pesquisadores que pegaram aquela informação, foi possível desenvolver novas tecnologias aplicadas. Tá? Então, isso é o padrão de funcionamento da ciência. Não tem como ser diferente. Existem evidências mais fortes dessa importância da pesquisa básica? Sim, não faltam evidências. Né? No artigo de 2017, aí o Mohammed e o Jones, eles quiseram medir a influência da pesquisa básica em aplicações futuras. Ou seja, fiz uma pesquisa hoje, né, daqui a 10 anos, qual vai ser a influência que essa minha pesquisa básica vai ter quando ela for aplicada? E o que eles encontraram em uma análise assim extensiva, né, de centenas, milhares, agora não lembro a quantidade de artigos que eles analisaram, né, mas o que eles perceberam foi que 80% de pesquisas, né, que recebem pelo menos uma citação. O que vem a ser essa citação? Né? Para quem não está na área da pesquisa, talvez não conheça esse termo. Quando eu falo em citação, eu estou dizendo o seguinte: eu fiz uma pesquisa hoje e tive um resultado. Se amanhã uma pessoa for utilizar o meu resultado, ela tem que colocar o meu nome lá no artigo dela. Ela tem que dizer, olha, usando o resultado do fulano de tal, né, andamos mais um pouquinho e chegamos aqui. Então, quando se fala em citação, se fala nisso, em você saber que aquele conhecimento foi passado adiante. 80%
dos artigos que são citados ao menos uma vez. Então, fiz o meu artigo hoje, daqui a 5 anos alguém usou esse artigo para alguma coisa. 80% deles está relacionado a alguma patente futura. Quando ele fala em patente, ele fala em aplicação, né? Então, é bastante interessante a forma que eles usaram para medir isso. Descreveram assim a relação entre os artigos científicos como se fosse uma rede, igual uma rede social, né? Só que em vez de pessoas ligadas, né, você tem fulano no seu Instagram e não sei quem no Facebook, você faz essa relação com os artigos, né? O artigo do fulano faz uma referência a um outro artigo anterior e aquele artigo anterior faz uma referência a outro. Então, fazendo toda essa rede, né, eles conseguiram perceber que 80% dos artigos que são citados pelo menos uma vez geram aplicação tecnológica, geram uma patente, né? Então, sim, é uma coisa muito importante fazer pesquisa básica, tá? Agora, é claro, estou falando toda essa história bonita aqui de como, né, altruistamente o governo deveria destinar verbas para pesquisa e tudo mais, mas a gente não pode esquecer de que os recursos são escassos, né? Os recursos precisam ser distribuídos dentre várias áreas da pesquisa. E aí, como é que você faz essa distribuição, né? Como é que você faz um balanço entre quanto dinheiro tem que ir para a pesquisa básica, quanto tem que ir para a pesquisa aplicada? Então, existem diversas formas de se tirar essas conclusões, tá? Uma possibilidade levantada nesse artigo aqui, que usei de referência, né, é de que você faça uma ponderação, uma média, né, entre quão aplicável essa pesquisa é, né, e, ou pelo menos as pesquisas que vêm, uma pesquisa em particular, você não sabe o que vai dar dela, né? Você só sabe depois de anos, mas quando você observa uma certa área de pesquisa, né, e você vê quão utilizável ela está sendo, né, ou, por outro lado, quão fundamental para a compreensão da ciência ela está sendo, a ideia é que você priorize as pesquisas que levam um pouco dessas duas características. Isso é apenas uma alternativa, né, de critério para determinar como você vai direcionar verbas para pesquisa, por exemplo, que esse artigo coloca, né? Então, nós temos aqui pesquisas que podem ser muito úteis em um prazo curto, como, por exemplo, o que o autor do artigo aqui chamou do quadrante de Edison, né? As pesquisas de Thomas Edison tiveram um impacto de aplicação daquele conhecimento imediato, né? Você rapidamente utilizou aquela ideia. Mas aquilo não te trouxe um conhecimento muito profundo sobre a natureza, né? Sobre a forma como aquele fenômeno se dava, apenas a aplicação dele. Por outro lado, Niels Bohr, quando estava lá desenvolvendo a mecânica quântica junto com outros pesquisadores, né, eles não tinham a menor ideia do que aquilo ia, em que aquilo ia resultar, né? Então isso se encontra nesse quadrante aqui de uma pesquisa que é puramente básica e você não sabe os resultados que aquilo vai ter. E aqui ele designou um terceiro quadrante, que é o quadrante de Pasteur, quando ele tanto aplicou o conhecimento em uma coisa prática, né, quanto ele aumentou também a compreensão sobre, naquele caso, né, o mundo microscópico e os patógenos e tudo mais, né? Então, localizar a pesquisa aqui nesse quadro pode ser uma forma talvez um pouco melhor do que dividir apenas entre básica e aplicada, porque no final das contas sempre vai ter uma mínima aplicação ali, nem que seja dentro da própria ciência, né? A gente não pode pensar também que a pesquisa ela vai ser feita assim indiscriminadamente. Você tem que justificar mesmo a pesquisa básica, né? Você vai dizer, olha, existem evidências de que tal fenômeno ocorre por tal motivo. E eu estou falando de um fenômeno básico, mas por esse motivo eu vou estudá-lo, né? Então você precisa justificar as coisas todas, sempre tem um pouquinho de aplicação dentro da própria ciência. E isso é uma boa maneira de você pensar em como caracterizar essas pesquisas, ou pelo menos é uma alternativa para se pensar isso, né?
Bom, o que diz a Constituição brasileira sobre o destino de verbas, por exemplo, para ciência, tecnologia e inovação? A Constituição tem um capítulo só para isso, né? O capítulo 4, e ele basicamente diz que o Estado vai incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. E que a pesquisa básica e tecnológica vai receber tratamento prioritário. Então, veja, explicitamente aqui fala da pesquisa científica básica. Tá? Isso não é uma decisão do governante, isso está na Constituição. É preciso dar um tratamento prioritário para a pesquisa básica e, óbvio, também para a tecnológica, para a aplicação. Uma pesquisa tecnológica que aí tem que ser principalmente voltada para a solução dos problemas. Então, vejam, é exatamente isso que eu falei. Você pesquisa a coisa no nível básico e depois a tecnologia ela se aplica para a solução dos problemas. Mas você não tem como eliminar etapas, né? Enfim, aí nós temos algumas das obrigações, né, do Estado com a ciência: prover recursos humanos, né, formação de recursos humanos, conceder aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho, não por serem pessoas especiais que estão fazendo isso, né, como eu disse, a ciência é feita por pessoas normais, né, que apenas escolheram essa área de trabalho, mas porque o próprio processo de pesquisa ele não é como a maioria dos outros processos de produção do que quer que seja, de você produzir um bem, de você fornecer um serviço, né? A pesquisa, por outro lado, você não sabe onde ela vai chegar necessariamente, você só vai saber depois. Então, existe um risco envolvido também, é uma área com suas particularidades, né? E também a Constituição diz que as empresas podem participar disso investindo em pesquisa, né, que se crie colaboração entre entes públicos e privados para o desenvolvimento da ciência. Então, tudo isso está na nossa Constituição e é obrigação do Estado. Como isso vem acontecendo no mundo, né? A gente sempre pode usar o parâmetro do que acontece no exterior para ver se a coisa está funcionando bem, né? Então, nos Estados Unidos, na década de 60, né, corrida espacial, investimento de 2,8% do PIB em pesquisa básica. Era um número bastante robusto para a época. Na década de 70, esse percentual caiu para 2,1%. E o que se observou nessa década é que mesmo o desenvolvimento aplicado, né, então você diminuiu o investimento na ciência básica, mas mesmo o aplicado teve uma queda também. Então não adianta você tirar de um para colocar no outro, porque é uma base, entende? Você diminuir ali, vai diminuir o seu desenvolvimento em tudo. Qual foi o resultado? Na década de 80, né, a grande competitividade cada vez maior, num mundo cada vez mais conectado, né, forçou um retorno ao patamar anterior de investimentos. Então, os Estados Unidos aumentaram lá novamente, né, a parcela do PIB que era investido em pesquisa básica. Tá? Atualmente, como é que a coisa está? Então, veja que esse gráfico, olha, ele mostra a percentagem, né, o percentual do PIB que está sendo investido em pesquisa, né, ao longo do tempo. Então, vejam, essa linha tracejada aqui laranja era o quanto o governo estava investindo, né? E essa linha aqui mais clara, meio dourada, o business, era a iniciativa privada, né? Então, houve aqui, na década de 60, um grande aumento na pesquisa em ciência básica, com muito desenvolvimento tecnológico resultante. Isso veio caindo aqui ao longo do tempo, né? Então, a década de 70 com um investimento menor, e a partir aqui da década de 80, esse investimento voltou a aumentar um pouco, junto com um aumento sempre crescente da iniciativa privada, né? E aqui no total, o patamar de 2,8 caiu bastante e depois voltou a subir, e esse patamar vem se mantendo
em torno dessa margem aí até os dias de hoje, né? E aí vocês podem dizer assim, então olha só, a pesquisa, né, ela está sendo primordialmente, ela está sendo principalmente bancada pela iniciativa privada. Então a gente não precisa do governo investindo se a iniciativa privada já está agindo aí, né? E completamente equivocada essa posição. Por quê? Vamos dar uma olhada mais a fundo nisso. Aqui a gente está falando de financiamento para pesquisa e desenvolvimento, né? Esse RD em inglês significa pesquisa e desenvolvimento. Mas no total, falando tanto da aplicada quanto da pesquisa básica. E olha o que é que a gente percebe aqui quando a gente divide a pesquisa agora, né, em áreas menores e vê o investimento dela. Isso daqui é uma tabela bastante extensa no site da Fundação para Pesquisa Científica dos Estados Unidos, né? Peguei apenas alguns dados importantes, mais importantes, e o que nós temos é isso. Do total, né, aqui eu esqueci de colocar a unidade, mas isso está em milhões de dólares, né? Então, 547 mil milhões, 547 bilhões de dólares investidos em pesquisa, né? 380 bilhões vem da iniciativa privada, 120 bilhões do governo federal e algumas outras fontes aqui. Mas quando a gente vai falar da pesquisa básica, né, esse valor que é mais de 3 vezes o que o governo investe, aí a coisa muda de figura. Na pesquisa básica, né, então aqui eu estou falando do total, né, investido em pesquisa e desenvolvimento, tanto pela iniciativa privada quanto pelo governo, e aqui embaixo eu estou desmembrando isso. Isso é a parcela que vai para cada uma, né, pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento experimental, e isso é a contribuição da iniciativa privada e do governo. A iniciativa privada, ela investe fortemente na pesquisa aplicada e no desenvolvimento experimental. Mas quando a gente fala de pesquisa básica, ela só contribui com essa quantidade, enquanto o governo federal é que contribui com 150% do valor que ela entra, né? Então, 50% a mais. Quer dizer que o governo federal americano é o grande financiador da pesquisa básica, como é em todo país tecnologicamente e cientificamente desenvolvido. O governo tem uma contribuição fundamental. Aqui, é claro, ele vai investir também na pesquisa aplicada e no desenvolvimento experimental. Mas o forte mesmo disso daqui, né, na pesquisa aplicada, não vem da iniciativa privada, vem do governo. Tá? Então, esse outro gráfico mostra isso. Né? Agora aqui falando, quando ele diz em higher education, ele está dizendo da pesquisa feita em universidades, que é basicamente a pesquisa básica, né? Muito mais do que a aplicada. Aí a coisa se inverte, ó. Mesmo ainda aqui, né, nos dias atuais, em 2017, a contribuição do governo é mais importante do que todas as outras contribuições não federais. Tá? E aí, somando tudo, você tem aqui em azul a contribuição total em pesquisa e desenvolvimento. Né? Aí eu estou falando dos Estados Unidos, mas isso não se resume aos Estados Unidos. Quando a gente, como eu disse, né, olha as potências tecnológicas, né? Canadá, de 55% a 60% do investimento em pesquisa básica vem, aliás, da pesquisa em geral, né? Vem do governo. Na China, de 40% a 45%, né? Em ambos os casos, o investimento das empresas privadas é dessa ordem aqui. Né? Na União Europeia acontece uma coisa semelhante, né? Essa parcela de investimento do governo e todos os outros recursos somam um valor muito menor. Tá? E isso é a porcentagem do PIB que em 2017 foi investido em pesquisa científica. Né? Então, as potências investem uma porcentagem do seu PIB bastante considerável na pesquisa científica e principalmente na pesquisa científica básica. Tá? Esse 2,7% aqui, ó, por exemplo, dos Estados Unidos, é disso aqui que a gente está falando. Ó. 2,7%. Né? Então,
Como é que isso acontece, por exemplo, aqui no Brasil, né? Como é que são esses valores aqui no Brasil? No Brasil, o financiamento público acontece por meio de diversas agências de fomento. Nós temos aí CNPq, a CAPES, FINEP, BNDES, né? Além das agências locais, fundações estaduais de amparo à pesquisa, como FAPERJ, FAPESP, FAPEMIG, cada estado tem o seu, né? E há também algumas agências de fomento privadas, né? Como, por exemplo, nós temos aí o Instituto Serra Pilheira, que ultimamente também tem feito contribuições para a pesquisa científica, mas a grande maioria mesmo da pesquisa no Brasil é financiada publicamente. Tá? Aí eu tenho esse gráfico que a qualidade está bem ruim, mas é porque eu não consegui acessar a fonte original, né, que isso daqui foi tirado do site do CNPq. E eu retirei esse gráfico aqui dessa outra fonte, tentei ir lá no site do CNPq para pegar, né, a tabela original, mas estava fora do ar. Então acabou ficando com essa qualidade ruim aqui. Mas basicamente mostra a trajetória do investimento em pesquisa no Brasil, né? Aqui dividido pelo investimento em bolsas de pesquisa, que é esse mais clarinho aqui, bolsas no exterior, esse de outra cor, e o auxílio à pesquisa, né? A gente vê que houve um aumento aqui razoável, lá, né, que começou lá em torno de 2009, 2010, isso chegou a um patamar bastante razoável em 2014, mas que também não foi muito bem distribuído, porque você tem um gasto muito maior com bolsas do que com a pesquisa propriamente, né? Suponho que, se você pensa que o Brasil ainda está num processo de desenvolvimento tecnológico, né? Em curto prazo, acaba sendo mais, digamos assim, rápido o retorno quando você investe em uma bolsa no exterior, né, uma bolsa de pesquisa, do que quando você investe ali na compra de equipamentos, enfim, no desenvolvimento da pesquisa propriamente, né? Mas também não é uma estratégia muito acertada, porque isso aqui, né, o auxílio à pesquisa, é que deveria ser a base e é o que fica ao longo do tempo. Depois disso, a gente viu um declínio bastante grande do valor investido, tanto em bolsas quanto na própria pesquisa, né? Os dados vão até 2017. Atualmente a situação está ainda pior, então isso continuou declinando e é preciso reverter esse quadro se a gente almeja um dia não ser dependente tecnologicamente de outros países, né? Como no texto que eu mostrei lá no início, de 1945, né? O que nós estamos debatendo hoje já nem era mais questionado 75 anos atrás, né? Então, isso é algo que precisa ser urgentemente revertido, né? Aqui, em termos do PIB, esse foi o dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento, né? Quanto do PIB veio sendo utilizado ao longo do tempo em pesquisa. Nós sempre estivemos nesse patamar aqui, né, de 2000 e pouco para cá, de 1%, 1,10%. A partir de 2013 isso aumentou um pouquinho, né, como esse outro gráfico aqui mostrou. E logo em seguida já houve uma queda. Então, quando você compara com países desenvolvidos, que chegam a investir 3%, 4% do seu PIB, a gente está muito atrás ainda, certo? E ainda temos o agravante de que, além de destinarmos menos do nosso PIB à pesquisa científica, ainda contamos com muito menos de investimento de, pesquisa, de empresas privadas, diferente do que ocorre em outros países, né? A produção científica brasileira, obviamente, acompanha. Vejam, né? É importante mostrar isso. Você aumenta o investimento na pesquisa e existe, como consequência, né, esse correspondente aumento na produção científica brasileira que vai para o exterior. Aí você está falando de artigos publicados não apenas em revistas brasileiras, mas em revistas internacionais também, o que é essencial, né, para o estabelecimento de um país dentro dessa competição científica que acontece em nível mundial, e não dá para negar que é uma competição, né? Cada país busca ali
tomar a dianteira, estar sempre adiantado em relação aos outros, com relação ao seu desenvolvimento tecnológico. Tá? E fica claro quando você compara a quantidade de citações de artigos publicados por pesquisadores de outros países, as citações que eles fazem às agências de fomento, né, às agências que destinam verba. Então, todos esses nomes aqui são de agências, né, dos seus países, China, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Japão, que destinam dinheiro público para a pesquisa naquele país, né? Então, essas são as 10 agências que mais receberam citações. Quando o pesquisador faz lá um artigo e recebeu um financiamento, no final do artigo ele diz: gostaria de agradecer à agência tal que financiou essa pesquisa, né, ao centro de pesquisa tal. Enfim, você faz lá uma menção, né? Então, por exemplo, nos últimos, aqui eu acho que é no intervalo de 7 ou 8 anos, né, foi feito um levantamento de quantos artigos numa certa base de dados citavam, por exemplo, essa fundação aqui da China. Então, mais de 1 milhão de artigos faziam, né, uma referência ao financiamento obtido por essa fundação. Né? Então, cada país aqui, né, com as suas agências, o Brasil não aparece ainda nessa lista, né? Mas isso mostra a importância do fomento, né, do incentivo por parte do governo à pesquisa. Isso não, obviamente, não pode ficar apenas a cargo da iniciativa privada. E é uma coisa muito óbvia, né, gente? Quando você pensa na iniciativa privada investindo em pesquisa, ela não quer saber de pesquisa básica, ela quer saber de pesquisa que vai dar um retorno lucrativo para ela. Ela quer saber de ampliar a aplicação daquele conhecimento na área que é relevante para ela. Então, a ciência que está por trás disso, que está na base disso, dificilmente vai receber uma quantidade de investimento suficiente, né, apenas da pesquisa da iniciativa privada para se chegar a esse patamar. Você precisa ali fortemente do investimento governamental, né? Quais são os caminhos que nós temos? Não, mas que seria bom, né, que nós pensássemos em como segui-lo futuramente, né? Primeira coisa é ter um plano de desenvolvimento científico a longo prazo. Onde é que o Brasil quer chegar no que diz respeito à ciência? Né? Quando a gente vê a inserção do governo na ciência, né, por meio de incentivo, por meio de destinação de bolsas, de verba de pesquisa, de uma constituição de um projeto a longo prazo, né, para pensar, olha, eu quero que daqui a 10 anos o Brasil esteja em tal patamar, que as empresas públicas tais e tais, que a Embrapa esteja num certo patamar, a Fiocruz, enfim, né, quando você pensa nos centros públicos que estão desenvolvendo ciência, onde é que nós queremos estar com esses grandes centros daqui a 10 anos? É preciso, né, nenhum desses países que chegou lá no topo chegou sem um planejamento. Então, você precisa ter um planejamento a longo prazo. Não pode ser um planejamento que termina um governo, começa outro, você muda tudo. Né? É preciso investimento governamental e, é claro, é preciso estimular também a participação de empresas privadas na pesquisa aplicada. Né? É a etapa posterior. Tem que lembrar que a pesquisa básica é que vai sustentar tudo isso aí. Tá certo, gente? Então, espero ter passado informações relevantes aí para vocês. É claro, isso é um ponto de vista, né? A ciência, ela é feita por pessoas. A ciência não está localizada em nenhum lugar privilegiado em relação a outras atividades humanas, né? Então, o desenvolvimento de ciência tem também interesses pessoais, tem tudo que é característico da humanidade, né? Mas, assim, independentemente de você estar olhando mais por um ponto de vista ou mais por um outro ponto de vista, né? O que eu busquei fazer aqui foi mostrar dados, basear todas as informações em dados, em fatos, né? Continua sendo, é claro, uma exposição particular, né? A minha visão sobre o assunto, mas espero que essas informações
possam ser bem utilizadas aí por vocês, tá? Então, muito obrigado pela paciência e até a próxima. Fiquem aí com as outras atividades da Semana de Ciência e Tecnologia do CIAGA. Um abraço.